Olá a todos, eu sou Micaela Coelho, bolsista PCI do Laboratório Nacional de Computação Científica e vou apresentar o trabalho intitulado Computação de Alto Desempenho de BIST Beagle em Filogenética Bayesiana usando recursos híbridos do supercomputador Santos Dumont. Aqui está um breve roteiro do que será apresentado, a introdução, aplicação BIST 1.10, resultados, onde contém um ambiente computacional, a configuração dos experimentos e análise de desempenho, conclusão e trabalhos futuros e, por fim, as referências. Análises filogenéticas baseadas em máxima verossimilhança e inferência bayesiana são computacionalmente desafiadoras devido à natureza intensiva dos cálculos de verossimilhanças que são necessários para analisar um modelo específico de evolução. Uma aplicação que faz esse tipo de análise é o BIST 1.10 e ele representa uma ferramenta útil para avaliação de transmissão e ação preventiva para o novo vírus do coronavírus, através da análise filogenética do genoma viral. Esse estudo tem como objetivo investigar correlações de parâmetros e requisitos da combinação do BIST 1.10 e Beagle 3 para aumentar o desempenho e melhorar a escalabilidade usando multithreads e GPU do supercomputador Santos Dumont. BIST é uma aplicação para análise filodinâmica baseado em inferência bayesiana, usado para determinar a vida evolutiva dos organismos. Será utilizado o BIST com a biblioteca de alto desempenho Beagle 3. A Beagle 3 ela oferece implementações paralelas para aumentar o desempenho, que são importantes na combinação dos recursos hardware cada vez mais paralelos com as demandas de análise filogenéticas cada vez mais sofisticadas. Então, a união do BIST e Beagle possibilita as análises de desempenho nos recursos disponíveis no supercomputador Santos Dumont. O ambiente computacional utilizado é o supercomputador Santos Dumont, que é composto por uma arquitetura heterogênea, com poder computacional de 5.1 petaflops. Ele tem no total 36.472 núcleos de CPU, distribuídos em 1.134 nós. Alguns nós é composto por GPU NVIDIA Tesla K40 e NVIDIA Volta V100. Para os experimentos foram usados um nó do Santos Dumont denominado Mesca, que é composto por 16 CPUs Intel Eve, somando 240 núcleos, e também foi utilizado um nó que contém duas CPUs Intel Xeon, que somam 24 núcleos, e duas GPUs NVIDIA Tesla K40, porém só será utilizado uma GPU para os nossos experimentos. Aqui está a configuração dos experimentos. Foram utilizados 4 conjuntos de dados. O dengue, ele é um conjunto de dados do vírus da dengue. Esses dois benchmarks foram retirados do diretório de benchmarks da própria aplicação BIST. O último ele é um conjunto de dados do vírus da febre amarela. Aqui a gente tem a quantidade de partições, onde a gente tem o dengue com 10 partições e os demais apenas uma partição. E a última coluna mostra uma correlação sugerida pela equipe do BIST, dos dados versus as considerações computacionais, onde a gente tem, quando a gente tem um dado particionado grande e particionado, a sugestão é o uso de GPU. Quando a gente tem um dado pequeno e não particionado, a sugestão é o uso de multithreads CPU.
Para um dado que é não particionado, porém tem um número grande de sites, a sugestão é o uso de GPU. Para os dados médios e com apenas uma partição, a sugestão é multithreads CPU. Também foi definido o parâmetro do BIST, o Chain-Lang, de 100 mil e 20 milhões. Esse parâmetro ele aumenta o tempo total de execução. Ele é usado para cálculos da cadeia de Markov. Aqui será explorado o nó mescla, com o dado particionado, o DENF, e definindo o parâmetro em 100 mil. Aqui do lado esquerdo nós temos o tempo total de execução em minutos, do lado direito o speedup, em linha contínua apresenta o tempo total e em linha tracejada o speedup. E aqui embaixo o número de threads utilizados. A gente pode observar que o tempo total diminui de 203,1 utilizando-se uma thread para 27,77 minutos utilizando-se 24 threads. Uma melhoria de desempenho de aproximadamente até 86%. E um ganho de 7,31. E conforme a gente vai aumentando o número de threads, a gente observa uma estabilização no ganho de desempenho. O resultado indica que fornecer mais threads para execução pode não trazer o benefício esperado. Aqui será apresentado uma análise comparativa dos recursos CPU, GPU e o híbrido. Aqui a gente tem o tempo total de execução em minutos, os conjuntos de dados, que são aqui o particionado e aqui o não particionado. Foi definido o parâmetro, o chain, em 100 mil. A barra preta representa a execução em CPU, em cinza a execução em GPU e em bolinhas azuis a gente tem a execução híbrida CPU e GPU. A gente pode observar que para os dados particionados e com maior número de sites, a gente tem a GPU mais eficiente. Já para os dados menores e não particionados, a gente tem a CPU se mostra mais eficiente. Já a CPU e GPU, a híbrida, mostra um menor desempenho. Aqui também é uma análise comparativa, porém a gente aumenta o número do parâmetro chain para 20 milhões, e que aumenta o tempo de execução. Porém, o comportamento é similar ao resultado anterior, onde a GPU se apresenta mais eficiente para dados particionados e com maior número de chain, maior número de sites, e a CPU se mostra mais eficiente para os dados menores e não particionados, e a CPU e GPU mostram menor desempenho para todos os conjuntos de dados. Esses resultados eles sugerem que as características dos dados e configuração dos parâmetros do BIST influenciam no ganho de desempenho. Aqui eu apresento a conclusão e os trabalhos futuros. Analisamos o comportamento computacional da execução do BIST 1.10 e da Beagle 3 nos recursos CPU e GPU do Santos Dumont para fornecer uma experiência de usabilidade mais completa aos usuários do Santos Dumont. A validade dessa abordagem foi corroborada
um estudo que usam previsões estatísticas do BIST com base no desempenho, escala e usabilidade do Beagle. Observamos correlações entre o conjunto de dados, modelo evolutivo, hardware e parâmetros da combinação do BIST 1.10 e a Beagle 3 para o aumento do ganho de desempenho. E como trabalhos futuros temos como objetivo o desempenho e escalabilidade usando o Nomesca com uma nova parametrização e também uma nova versão do BIST o BIST 1.8. E esta versão ela suporta multi-GPUs, então também será feita uma análise do BIST 1.8 usando 8 GPUs Tesla V100 que estão disponíveis no nó do Santos Dumont, e também o impacto usando o BIST 2 sobre o BIST 1 para analisar dados do coronavírus. Sugere-se que o BIST 2 é quase sempre mais rápido que o BIST 1. Aqui a gente tem algumas das referências e obrigada.